Olá, bem-vindos ao canal da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Riz. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da ECD Training. No vídeo de hoje é o quarto da série Por que não devemos investigar uma área contaminada usando postos de monitoramento. O Poção não atende às normas? O Poção atende ou não atende às normas vigentes aí no gerenciamento de áreas contaminadas? Tá? Vamos ao assunto de hoje então. Vamos lá. A primeira questão que nós vamos abordar no vídeo de hoje é o poção oculto. Tá? O que é o poção oculto? Vejam esse poção aqui. Normal, aquele poção que a gente conhece, né? Tem várias unidades hidroestratigráficas e você vê que a seção filtrante dele, aqui embaixo, está pegando duas unidades hidroestratigráficas. Então você fala, é um poção, mas puxa, duas unidades hidroestratigráficas, será que a gente não consegue aproveitar esse poço? Será que ele é tão ruim assim? Será que ele atende às normas? Muito bem, vamos ver a descrição das unidades hidroestratigráficas que foi feita nisso aqui. Beleza, aqui uma argila siltosa, outra argila siltosa mais compacta, uma outra argila siltosa, variando a cor aqui, e aqui embaixo está descrito, vejam, rocha. Tá? O que aconteceu com esse poço? Ele foi perfurado no solo, né, no solo de alteração. Ele avançou na rocha, aparentemente por 1,5 m na rocha, entre 1,5 m e 2 metros na rocha. Pois muito bem, esse poço está pegando parte na alteração, parte na rocha. Normalmente é nessa região aqui, a interface entre o solo e a rocha, vamos chamar assim, que o DNEPL, se ele estiver lá, e esse é um poço para investigar um DNEPL, ele vai estar bem ali. E aí, graças ao nosso poço, ao nosso poção, ele está intercalando ali, ele está conectando o solo com a rocha bem nessa interface. O poço está exatamente onde ele não deveria estar, interconectando as duas camadas que não deveriam ser conectadas em hipótese alguma. Tá? Então esse é um poção oculto, porque você fala, só duas unidades, tal, mas são as duas unidades cruciais na investigação. Então esse está causando um problemão. E se essa rocha, não sabemos qual é a rocha, mas e se essa rocha tiver fraturas, que é bem provável, se essa rocha tiver fraturas, lá vai o contaminante pelas fraturas e quem causou a contaminação foi quem fez o poço. Né? E agora notem um detalhe aqui, que às vezes passa despercebido da gente. Né? Então aqui está a conexão entre o solo e a rocha, e vejam só aqui, o pré-filtro. O pré-filtro não está conectando só essas duas unidades estratigráficas aqui. Ó. O pré-filtro, pessoal, está aqui, ó, inteirinho. Então, esse é um poção que parece ter essa seção filtrante, quando na verdade ele tem essa seção filtrante. Tudo aqui é seção filtrante. Tá? Então esse é um poção oculto e muito perigoso. Vamos aqui falar sobre algumas das consequências do poção. Veja só, esse conjunto de postos de monitoramento. O nível d'água nessa fase do ano aqui estava 6 metros. Aqui nessa região ele flutuava entre 4,5 e 6 metros. Tá? Então veja, é um poção que vai até 10 metros. Seção filtrante, só falando em tubo, vai dos 2 aos 10 metros. Se for considerar o pré-filtro, ele vai do 1,5 aos 10 metros. Outra coisa, cadê a descrição aqui, né? Então dá a impressão que é tudo igual. Tem um poço ali colocado num meio totalmente homogêneo, que a gente sabe que não existe, mas aqui ele está considerando esse meio homogêneo. Por que esses poços foram colocados? Porque nesse local foram feitas algumas remediações. Uma delas envolvia bombeamento, e os postos de bombeamento tinham 14 metros, tá? Com essa mesma configuração. Então esses postos tinham a ideia de monitorar aí a parte mais profunda, né, que considerar a parte mais profunda do aquífero. Então o poço tinha 14 metros de bombeamento e esses postos de monitoramento vocês estão vendo aqui. Tá? Se a gente diz que muitas vezes 1 metro é um poço que intercala muitas camadas, imagina um poço com 8 metros de seção. Muito bem, o que aconteceu nessa área aí? Aconteceu isso aqui, ó. As amostras de solo mostraram aqui
não é tão fácil de ver, mas isso aqui está em 15 metros e tem diesel em 15 metros. E esse diesel está confinado aí numa zona de fluxo que está a 15 metros. Então tem uma zona de fluxo e o diesel migrou, chegou nessa zona de fluxo aí e ficou lá confinado nessa zona de fluxo. Acima dela tem uma zona de armazenamento com um teor importante de argila aí. Como é que o diesel chegou lá? Sozinho não foi, não é? Ele chegou lá devido ao bombeamento. Então o bombeamento com uma seção filtrante grande rebaixou ali localmente e por dentro do poço ele vai se conectando e desliga a bomba, liga a bomba, liga a bomba, desliga a bomba. E esse contaminante, no caso era um diesel, o NEPL mais leve, né, menos denso que a água, ficaria por cima no aquífero homogêneo. E aí, graças ao trabalho de remediação, ele acabou migrando para camadas mais profundas. Então, eu mesmo vi 2 casos assim, um causado por uma remediação, outro causado por um rebaixamento do lençol numa construção de prédio. Então, o poção, além de tudo, ele faz isso, ele promove essa migração, pode promover, né, essa migração, no caso de uma configuração como essa, que você tem uma camada mais condutiva na base do aquífero, e ao bombear e ao rebaixar localmente, você leva tudo, inclusive o contaminante, para essa zona de fluxo abaixo do aquífero. Tá? E daí as pessoas perguntaram para mim, mas tá bom, tá errado isso, tá errado aquilo, mas o poção é aceito pelos órgãos ambientais? Vamos ver aqui o que diz a DD 38. Tá? DD 38 da CETESB diz isso aqui. O objetivo de uma investigação, ali no caso da detalhada, ele está falando, né, quantificar e delimitar a massa de todas as substâncias químicas de interesse em todos os meios, em todas as unidades estratigráficas. Então, o poção é aceito? Não, o poção não é aceito. Você tem que quantificar a massa, tem que delimitar, quantificar a massa, investigar todos os meios em todas as unidades estratigráficas. É o que a DD 38 pede. Tá? Pede de modo claro. Aqui, né, não tem margem à interpretação. Ela está pedindo isso. Agora vamos um pouco mais atrás. Você fala, bom, DD 38, isso é um negócio recente, 2017, restrito ao estado de São Paulo. Mas vejam aqui, ó, vocês já viram falar dessa norma aqui. NBR 15.495.1 de 2007. Tá? Então a gente tem a norma, esse é o item da introdução da norma. Tá? Então não está em rodapé nenhum, está na introdução da norma. Está dizendo aqui, o projeto e a construção dos postos de monitoramento, né, se baseia, então ele deve se basear no modelo conceitual hidrogeológico ou em modelos conceituais previamente definidos. Prestem atenção nisso aí, é o item 0. Você tem que ter um projeto do posto de monitoramento. Você tem que ter um projeto do posto de monitoramento. Isso é muito raro para dizer que não existe nunca. Todo posto de monitoramento, para ser instalado de acordo com a norma, tem que ter um projeto desse poço. E o que esse projeto deve conter? Deve se basear no modelo conceitual hidrogeológico da área. Como é que você vai ter um modelo conceitual hidrogeológico se você chegar furando e instalando o poço? Então, furar e instalar o poço não é obter a informação para o modelo hidrogeológico. Você tem que obter essa informação e daí instalar o poço. E não sou só eu que estou falando, a norma 15.495.1. Outro trecho da norma, já no item 4.2.1, diz assim, novamente, previamente a elaboração do projeto, ou seja, você tem que ter o projeto e antes do projeto você tem que desenvolver um modelo hidrogeológico conceitual que identifique até o sentido de fluxo e as zonas de interesse para o monitoramento. Zonas de interesse, ele está falando de unidades hidroestratigráficas. Então, isso está claro nessa norma. Tem outras coisas claras na norma, por exemplo, você tem que saber a granulometria da formação para dimensionar a granulometria do seu pré-filtro e a granulometria e a abertura da ranhura do tubo filtro. Ué, se você está lá furando para instalar o poço, você não tem como obter essa informação. Você tem que obter essa informação antes de dimensionar o poço. E novamente, não sou eu que estou dizendo, é a norma 15.495.1. Essa é a norma. Então, pensem
em todos os postos de monitoramento que já foram instalados, que vocês já viram sendo instalados. E aí, lembrem-se da ART que todos assinaram. Né? Quem assinou essa ART, dizendo que instalou o poço de acordo com a norma 15495.1 e não fez um projeto do poço, e não fez um modelo conceitual antes de fazer o projeto, fez algo que não respeita a norma, mas diz que respeitou e assinou a ART. Então, pessoal, eu peço cuidado quando vocês assinarem a ART, dizendo que instalaram o poço de acordo com a norma, se vocês não fizeram todas essas etapas aí, tá bom? Então, isso é uma coisa complicada e crítica. Por isso que eu deixei para fazer esse vídeo nesse momento, para a gente construir a ideia toda, para chegar aqui e falar, cuidado com a ART que assina, tá bom? Bom, obrigado então por me ouvirem. O próximo vídeo vai tratar de algumas questões também relacionadas ao poção, tá? Se meu site é homogêneo, eu posso usar o poção? Essas é mais uma pergunta que me fizeram. Outra pergunta que me fizeram, e eu vou tentar responder no próximo vídeo, ou pelo menos iniciar a resposta, né? Dividir em unidades estratigráficas é mesmo relevante? E por fim, uma pergunta que me fazem bastante. Mas espera aí, você está falando que investigar com poço de monitoramento é errado? Como é que eu vou investigar sem os poços? Tá? É possível investigar sem os poços? Então, na semana que vem, nosso vídeo tratará desses 3 temas. Obrigado, meus contatos estão aí. Meu contato marcos@ecdambiental.com.br. Obrigado mais uma vez, até semana que vem.